Comprar a casa própria é a realização do maior sonho de muita gente. Só que às vezes isso pode se tornar um pesadelo cheio de problemas. Para conversar sobre o que fazer e como evitar esse tipo de situação, a repórter Juliana de Paula recebe um especialista lá na redação de Campinas. Bom dia, Ju. Como é que a gente faz aí para na hora de comprar um imóvel isso não virar um problemão? Oi, Ivan, bom dia a todos acompanhando aqui o VTV da gente. Pois é, muita gente passa a vida inteira querendo comprar, realizar esse sonho, como você disse, e aí, às vezes, tem essa surpresa tão desagradável, né? Esse sonho, de fato, vira um pesadelo. Quanta gente não passa por isso? É sobre esse assunto que a gente conversa hoje. Aqui ao meu lado, a doutora Vanessa Batista, de volta à VTV da gente. Ela que é advogada e especialista em direito contratual. Bom dia, doutora. Bem-vinda novamente. Bom dia. Bom, e antes da gente começar nosso bate-papo, muito assunto aqui hoje, eu quero passar para você de casa o nosso WhatsApp. Qualquer dúvida que você tenha, manda pra gente. É o 988-19-8000, vai aparecer aí na sua tela, 988-19-8000. Compartilha aqui a sua dúvida com a gente, vamos tentar também responder, né? Doutora, primeira coisa, a gente sempre pensa nessa questão de contratos e de imóveis, de realizar esse sonho, em comprar aquele imóvel na planta. E a gente já imagina que isso é uma super vantagem. É realmente uma vantagem ou acaba sendo uma roubada muitas vezes? Pode ser uma vantagem, né? E também pode ser uma roubada. Acho que tudo é uma questão do que você está disposto. Você está disposto a esperar por um imóvel. Em geral, ele valoriza depois que ele é entregue. Então, aí acaba sendo uma vantagem. Mas ele também pode ser uma dor de cabeça no sentido de que, se não tiver de acordo com o que foi vendido na época para você, e você tiver que acionar a construtora, a incorporadora por isso, aí vai ser uma dor de cabeça. Bom, e tem o tempo, por exemplo, que direitos que a gente tem quando essa obra atrasa? Então, você está ali toda numa expectativa, há um prazo pré-determinado dessa construtora e esse prazo não é cumprido. Tem aí um limite, um prazo em que que essa construtora pode atrasar? Existe isso? Tem a chamada cláusula de tolerância. Hoje ela é bem aceita pelo Poder Judiciário, então, em geral, um prazo de até 180 dias após a data prevista para a entrega do imóvel. Então, passou a data de entrega prevista em contrato, não foi entregue, a consultora ou a incorporadora tem mais 180 dias, tem que verificar esse prazo no contrato. Passou esse prazo, aí sim ela está descumprindo o contrato. Aí sim você pode tomar uma atitude com relação a isso. Que atitudes seriam essas? O que a gente pode fazer enquanto ali é o comprador desse imóvel, né? Você pode, se você se sentir extremamente lesado e quiser rescindir o contrato, você pode rescindir esse contrato ou você pode aguardar, né, até que seja entregue esse imóvel para você e aí também tomar as providências cabíveis através do Poder Judiciário para se ressarcir do prejuízo que você teve, né, prejuízo financeiro. Certo, lembrando que a gente também está ao vivo pelo Facebook, então você pode também, que está nos acompanhando, mandar a sua pergunta por aqui pelo WhatsApp também. Doutora, em relação, a gente recebe muitas reclamações de pessoas que já começam a pagar o condomínio antes mesmo de receber a chave desse apartamento, no caso, ou dessa casa. Isso é legal? Não, não é. Né? Uma questão é o habite do imóvel, então é o procedimento administrativo para a entrega desse imóvel, né, da construtora. E outra coisa é a entrega do imóvel da construtora para o comprador, que é o termo de entrega das chaves. Não necessariamente eles ocorrem no mesmo período, né, na mesma ocasião. Então, você só pode pagar condomínio e IPTU depois que você recebeu esse imóvel, né, depois que você tem a posse dele. Enquanto você não tem, isso não pode ser cobrado por elas, do comprador. A gente, inclusive, fez uma reportagem, queria convidar você para acompanhar com a gente, você de casa também. A Luciana Moledas acompanhou cerca de 80 famílias ali de Santos que estão passando exatamente por uma situação complicada como essa. Doutora, pagaram ali, compraram esse imóvel na planta e estão tendo uma dor de cabeça. Vamos dar uma olhada na reportagem, veja só. Eles são donos de apartamentos neste condomínio que fica localizado na zona noroeste em Santos, mas ainda não são moradores, apesar de já estarem pagando muitas contas. Rafael, por exemplo, comprou o apartamento há mais de um ano. O crédito está aprovado no banco, contas pagas, mas nada de conseguir pegar a chave do imóvel. Pagando condomínio, pagando IPTU e até agora nada. Eles alegam que a falta do pagamento do VMD, que eles não estão pagando, eles não estão repassando o valor para a Caixa Econômica e a Caixa não libera os apartamentos estão bloqueados.
De acordo com a Comissão de Moradores, o financiamento não é liberado por conta da falta de pagamento da construtora Caixa Econômica Federal. E enquanto isso não se resolve, eles têm que pagar contas do imóvel sem poder nem entrar no prédio. Flávia comprou o apartamento em maio e também ainda não conseguiu mudar. Crédito aprovado, sabe? Móveis comprados, piso comprado na minha garagem. Estou com o meu apartamento ali dentro destrancado, que o corretor não trancou. Resumindo, quem quiser entrar pode entrar. Se outro corretor quiser mostrar, pode mostrar. Acho tão isso injusto, porque mandam aqui, ó, IPTU, mandam condomínio, sendo que nem o nome do meu marido no meu tá ainda, tá o nome deles. Os moradores estão desesperados com a falta de resolução do problema. Afinal, além de pagar as contas do apartamento, muitos estão morando de aluguel, esperando realizar o sonho da casa própria. A gente está morando na casa de aluguel, assim, ainda estamos financiando, pagando o pagamento aqui do IPTU, do condomínio, esperando aí da Rossi liberação. Fazem planos, fica aquela expectativa toda e é um sonho ainda que não realizou. E enquanto nada é resolvido, alguns moradores já estão procurando a justiça. Eu não vou desistir, pode demorar 2, 3 anos, eu não vou desistir do meu apartamento. Eu já entrei na justiça, meu advogado já está vendo, eu já entrei, vai fazer 4 meses que eu entrei na justiça. Porque eu quero meu direito, eu quero meu apartamento, é o que eu quero. Eu estou pagando para isso, eu estou lutando para isso. E a repórter Luciana Moleiras também traz as informações sobre essa situação, né? O que a construtora respondeu para essas famílias. Lu, o que você tem de resposta aí para essas famílias, principalmente, né, e para a gente? Bom dia, Ju. A construtora Rossi, né, informou que ela reconhece realmente essa situação, né, que os moradores não realmente podem mudar para o prédio e disse que isso ocorre por conta de uma negociação entre o banco financiador, que é a Caixa Econômica Federal, e a própria incorporadora. A Rossi informou que mesmo que os moradores, né, estivessem com o crédito aprovado, essa questão do financiamento realmente precisa ser aprovado com a Caixa Econômica. E ela reconhece que realmente tem um repasse em dinheiro para fazer para a Caixa e que esse repasse foi retomado em novembro. Então, essa situação já vem sendo regularizada de acordo com a construtora Rossi. Já a Caixa Econômica Federal informou que para um financiamento ser aprovado é preciso, né, cumprir vários pré-requisitos. E esses requisitos eles devem ser cumpridos tanto pelo comprador do imóvel, tanto quanto o vendedor, que no caso é a construtora. Ju. Obrigada, Lu. Doutora, você aqui observando e só indignada com tudo isso, né? A gente viu aí a resposta da Lu, tanto da financiadora, do banco, quanto da construtora. Eles estão nesse impasse aí, que acaba pagando por tudo isso é quem comprou. Exatamente. E está errado, né? Não pode. Se existe uma briga entre a Caixa, a incorporadora, a construtora, elas devem se entender entre elas e não repassar as despesas, os custos que ela tem para o consumidor, né? Para o comprador desse imóvel. Afinal de contas, ele não tem a posse do imóvel, ele não está dentro do imóvel. Como que ele pode pagar IPTU, como que ele pode pagar condomínio e demais contas desse imóvel? Ele só pode pagar quando ele já está dentro, né? Quando ele já pode mudar. E nesse caso, a gente percebeu que tem muita gente, inclusive, que já está pagando por esse imóvel que não tem ainda e paga aluguel. O que essa pessoa pode fazer, mesmo que seja mais para frente? Ela tem como recorrer, como ter esse valor pago de volta, ou até mesmo todas essas taxas que não podem ser cobradas, IPTU, condomínio. O que pode ser feito quando esse imóvel finalmente chegar na mão delas? Elas podem sim entrar com uma ação no Poder Judiciário, não só quando chegar, né, esse imóvel, quando elas receberem imóvel, mas até antes, né, assim como essas pessoas na reportagem fizeram. Falando, olha, eu estou sendo lesada, eu estou tendo gastos, eu estou pagando por valores que são indevidos, então eu quero ter tudo isso ressarcido. Com relação às taxas de condomínio e IPTU, eles devem ser ressarcidos para o consumidor, então eles devem ser devolvidos e até por previsão do Código de Defesa do Consumidor, em dobro, né? Então, paguei R$1.000, construtora, incorporadora tem que pagar R$2.000. Isso quem estipula é o Poder Judiciário na hora da condenação. Então, tem essa questão. E também tem com relação ao aluguel que você perguntou.
nossa, eu estou tendo um gasto sobre isso. Também peça um ressarcimento desse gasto, né? Porque o fato de você não ter o imóvel, de você não ter essa posse sobre o imóvel, faz com que você tenha um prejuízo. Então, sim, eles têm que pagar por esse prejuízo, né? Em geral, em processos como esse, é estipulado um valor de locação, né, que seria viável para esse imóvel que ainda não foi entregue, e ressarcido isso para o comprador. Certo, doutora. E a Luciana, aqui de Campinas, pergunta exatamente uma orientação sua para evitar toda essa dor de cabeça. Ela pensa em comprar um imóvel na planta, é recém-casada, e ela quer saber o que ela tem, que medidas ela tem que tomar para evitar todo esse transtorno que a gente está vendo. Que orientação que você daria para ela e para outras pessoas que têm essa dúvida? Tá, a primeira orientação é sempre antes de você procurar um imóvel, antes de você olhar a planta, se encantar pelo apartamento, verifique a reputação da construtora, da incorporadora desse imóvel, vê se ela tem idoneidade no mercado, empreendimentos anteriores, se deram certo, se foram entregues no prazo, se teve algum problema. Busque essas informações no mercado. Onde é que a gente encontra, doutora, para saber se essa construtora é confiável, por exemplo? Na própria internet existe um caminho que eu posso seguir para ter acesso a essa informação? Se você pesquisar, né, referente a empreendimentos anteriores na internet, você acha bastante informação sobre isso. Certo. Outra questão bastante importante é, com relação àqueles folders que a gente recebe de propaganda de imóvel, olhe se lá tem o número de registro da incorporação desse imóvel. Né? É proibido a venda de um imóvel se não tem essa incorporação. É obrigatório. Então, como que isso é feito? A incorporadora, ao fazer o empreendimento, vai no cartório de registro de imóveis competente e apresenta uma série de documentos até isso ser aprovado e receber um número de registro. Esse registro tem que constar nesse folder que... Então, guarda esse folder ali. E é extremamente importante, porque aquilo, né, é a propaganda, é aquilo que como vai ficar, de como que né? vai ficar. Se, de repente, você comprou um apartamento, lá na frente entregaram algo diferente do que estava na propaganda, você tem aquele panfleto para, numa eventual ação judicial, falar, olha, eles me venderam uma coisa e estão me entregando outra coisa. Isso é uma prova que o consumidor, que o comprador desse imóvel tem. E aí a gente responde já com essas informações da doutora Elisângela Souza, que é de Piracicaba. Obrigada pela participação, Elisângela. E aí tem uma questão também, doutora, de atualização de juros antes mesmo da entrega do imóvel. Isso é legal também ou também está completamente fora, como a gente viu tantas situações aqui? Não, é possível, isso é previsto em contrato. Em geral, quando o prédio, o apartamento, a casa, enfim, está sendo construído, você paga algumas intermediárias no meio do caminho para quando ele for entregue, você pague o valor final, seja através de um financiamento, seja através de um pagamento, através de conta corrente. Nesse pagamento final, após a entrega do imóvel, né, que é chamado saldo remanescente, saldo devedor, ele pode sim ser atualizado. Então, paguei as intermediárias, no final tem um valor X, não necessariamente é o valor X que eu vou pagar, vai ser X com juros e atualização. O que não pode acontecer é, se a construtora atrasou a entrega desse imóvel, por culpa dela, então passou o prazo de tolerância previsto no contrato e ainda se ela quiser me cobrar juros, né, desse saldo, ela não pode. Ela pode só a atualização monetária, que é a correção pela inflação. Tá certo. Outras perguntas chegando, a gente qualquer coisa passa, encaminha para a doutora Vanessa para tirar essas dúvidas. Queria lhe agradecer mais uma vez muito por estar aqui esclarecendo tantas questões importantes para o nosso público. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. A gente volta com você aí no estúdio. Espero que tenha esclarecido bastante as pessoas aqui acompanhando a BTV da gente. Eu volto com você. Esclarece sim, sem dúvida, Ju. Obrigada pela entrevista e obrigada, doutora Vanessa, também, por esclarecer as nossas dúvidas. Obrigada, Ju.